Bem-vindos ao meu canal do YouTube. Eu sou Milionário do Bem. E este é o meu canal do YouTube. Compartilhe, subscreva e ative o sininho, claro. E bora lá criar momentos especiais. Você que está aí do outro lado. Nós somos um canal que já está no ar há alguns anos e que perdeu os seus seguidores. Obrigado por todos os povos do Palopes que têm agraciado, cumprimentado e participado do nosso canal. Boa noite. Boa noite, Angola. Boa noite, Palopes. Estamos em direto, mais uma vez, no WhatsAppcast. E, como tenho dito, tem sido muito interessante. Nós vimos por aqui gravar obrigado a todos aqueles que aderiram ao nosso programa. Partilhem o direto, se faz favor. Estamos a conectar todas as câmaras. Partilhem o direto, se faz favor. É o Milionário do Bem, com a página do Instagram. Partilhem o direto, se faz favor. Estamos no Instagram. Partilhem o direto, se faz favor. Estamos no Instagram. Partilhem o direto, partilhem o direto. Estamos aqui a tentar organizar. Quem é que está aí? Boa noite. Quem é que está aí? Boa noite. Quem não sabe, eu sou o Milionário do Bem e tenho gravado o WhatsAppcast. Já é a nossa quarta gravação, na qual 3 já estão no YouTube e nós estamos a retificar algumas falhas que estão no canal. Para quem não sabe qual é o nosso canal é Milionário do Bem no YouTube. No YouTube, tu vais colocar na procura do YouTube e colocar Milionário do Bem. Milionário do Bem. Hoje estamos aqui para retificar algumas coisas que foram ditas ao longo de outras gravações. É difícil. Nós vimos para a internet com essas guerrilhas, estes combates, tudo isso que tem acontecido em volta da humanidade e também a disputa, existe muita disputa, competitividade nas redes sociais. Não sei se é bom, mas interessa-me dizer que nós estamos para retificar este acidente, porque imagina, nem tudo que se posta, né, ou que nós vemos postado por uma outra pessoa corresponde à verdade. Então, a internet tem destas coisas. Há pessoas que ganham muito dinheiro com partilhas de fofocas. Nós sabemos que em Angola os portais de fofoca têm feito
muita, mas muita audiência. Então, muito cuidado quando nós vamos compartilhar uma informação. Hoje o programa nós estamos a gravar vem com o objetivo de mostrar o que é a internet. Para nós, a internet é um veículo para nós utilizarmos a nossa faceta. Por isso é que surgiram os influenciadores digitais. Os influenciadores digitais são nada mais, nada menos que fazedores ou criadores de conteúdo. Você pode ser, por exemplo, um stand-up comedy, né? Por exemplo, como o Gilmário Vemba, e lançar aí em direto as tuas risadas, whatever, né? Toda aquela performance de comédia, tu podes colocar nas tuas redes sociais. Também podes ser um músico, como por exemplo C4 Pedro, e utilizar a tua página para explorar a tua faceta. Muito obrigado para todos esses que partilham o meu direto, o nosso direto. Peço licença para enfatizar aqui. Quando alguém cria um projeto, esse projeto é para servir outras pessoas. Ninguém cria um projeto isolado ou de forma isolada. Então, todo e qualquer projeto, ele vem para servir. E quando eu falo de servir, prestem atenção. Existe o melhor ou o maior servidor de todos os tempos. E essa pessoa chama-se Jesus Cristo. Só por falar nisso, eu vou reservar este bocadinho do meu tempo para agradecer. Agradecer ao meu Pai, grandioso Deus, por ter-me concedido a vida, a dádiva de vida, mais alguns minutos, mais algumas horas, mais alguns dias, mais alguns anos de vida. Então você que está aí do outro lado, que está vivo, coloca um coraçãozinho neste direto. Não custa nada, é só clicar 2 vezes no ecrã, assim, papá, vai lá, clica aí, 2 corações, um coraçãozinho, só para mostrar que estás vivo, estás do outro lado. Sei que nem toda a gente agrega valor ou está disponível para agregar valor numa coisa nova, porque o WhatsAppcast é uma coisa nova. Obrigado, Zâmbia. Obrigado, meu papá, porque tu não dormes. Tu sabes que o objetivo maior é lançar este programa para a atmosfera, para a maior esfera. Hein? Toda a gente que tem o seu telefone vai ter a oportunidade de nos assistir. Deixa eu colocar também, porque os meus amigos do Facebook também gostariam de participar. Então não posso só fazer uma coisa por meus amigos do Instagram. Tem sido cansativo, isso é verdade, tem sido cansativo a pessoa se desdobrar nesses últimos tempos. Era muito mais fácil estar aqui na internet na época do Covid, porque na época do Covid foi o momento em que muitos surgiram como influenciadores digitais, e também, por ser verdade, Milionário do Bem surgiu nesta época. Foi na época de 2019 para 2020. 2015, 2016, eu fazia algumas coisas parecidas à influência. Era um músico, como já descrevi aqui, com uma carreira não muito visível, né? Então tivemos que criar várias estratégias para capitalizar pessoas,
para conseguir entrar na mente das pessoas. Surgiu o programa Cigano Eventos, foi o programa que eu gastei toda a minha energia para organizar festas para pessoas, onde trabalhei com vários DJs e na época de 2010, 2008 para 2015 tivemos uma ascensão e estamos todos de parabéns porque o Milionário do Bem vem lá de trás com o Cigano Eventos, que era a minha produtora e que correu tudo bem. Então, parabenizo todos aqueles que já me acompanham desde esta época. Interessante dizer também que não é fácil permanecer durante muito tempo nos bastidores, né? Há muita gente que me conhece, mas há muitos milhões de pessoas que não me conhecem. Falar de internet é falar de ascensão, crescimento, visibilidade. E quando eu venho cá para mostrar um bocadinho do que eu sei, outras vezes por uma questão de tipo de distração, eu digo que são 900 horas, mas eu minto, porque não são 900 horas, e sim 9.000 horas. 9.000 horas. É isso mesmo. Calculado pelos dias do ano, calculado pelo o tempo de vida e da vontade de querer aprender. Eu fui atrás do marketing digital. E quando fui atrás do marketing digital, foi com o objetivo de ascender. A minha carreira musical sempre foi ao marco de desconhecimento, então eu tinha que ir atrás de mais alguma coisa para acrescentar. Fui os eventos e depois imigrei para a internet. Quando eu imigrei para a internet, eu fui ganhando muitos seguidores. Só para dizer aqui para vocês, não é a minha primeira conta. Eu já tive uma conta que foi bloqueada, que tinha 60.000 seguidores. Também já tive uma outra conta, que também foi bloqueada, que tinha 55.000 seguidores. E uma outra terceira conta que também foi bloqueada. Por acaso essa conta era mais pequena que esta que eu estou a usar, que tinha 33.000 seguidores. É só para vocês entenderem que o trabalho não começou de agora. Milionário do Bem, com este tempo que tem de internet, tem dado alguns bons resultados. Como tenho dito aqui, meu pessoal, eu não sei se essa cena do Facebook está em direto mesmo. Eu acredito que sim. Aqui não tenho nenhuma informação. A internet está ligada. Ok. Manos, ganhar seguidores era o meu segundo nome. Toda a gente que vem para a internet vem para ou com a vontade de aparecer. Toda a gente quer ser visto. Toda a gente quer ser visto. Tu te vestes bem, por quê? Para quê? É uma vontade grande de tentar ser visto. Foi com este objetivo que o Milionário do Bem também surgiu e veio para a internet. E claro, tem muitos segredos da internet, como contas fakes. Foi uma das minhas maiores estratégias aqui na internet, onde muita gente não sabe, mas conecta, vários famosos conectam com várias contas que já foram criadas por mim. É isso mesmo.
Milionário do Bem chegou a ter quase 160 contas fakes, mas ninguém teve tempo para fazer igual em Angola. Se tiver alguém, que diga, eu sou o milionário do bem. E quando eu digo que tenho alguma experiência, eu não falo à toa. Vocês vão ver no canal do YouTube todos os vídeos a crescerem de forma brutal, dia após dia. Trabalhei com várias pessoas. Muito importante enfatizar que o mercado nunca foi este mercado fraco. Nunca foi. Sempre foi competitivo, só que existiam poucas pessoas. Mas é assim. Vamos voltar às frases que nunca podem sair do nosso programa. Aquele que quer moldar o mundo, molde primeiro a si. Aquele que quer mudar o mundo, mude primeiro a si. Por quê? Porque tem que ser feito um trabalho interior para que primeiro nós entendermos a nossa razão de vida, para depois servirmos como exemplo para uma outra pessoa. E se você não consegue arrumar a tua cama, como é que vais arrumar a vida de alguém? Nem a tua cama tu consegues fazer, como é que tu vais arrumar a vida de alguém? Mentes fortes discutem ideias, mentes médias discutem eventos, mentes fracas discutem pessoas. Já rebatemos isso aqui e é muito visível que as pessoas grandes, eles estão a debater teses, estão a debater conhecimento e estão a debater questões científicas. Anaximandro, Einstein, David, como é que se chama? Copperfield, agora esqueci, mas vários, como o Edison, os Homens da Lâmpada, os irmãos Brian, né? Os que criaram o avião, eles foram atrás de teses, foram discutir teses. E, claro, há uns intermédios que vão discutindo sobre os eventos, né? Sobre as novelas, sobre os acontecimentos diários do cotidiano e outras coisas mais. Mas as mais fracas, claro, vão debatendo sobre a vida das pessoas, sobre as fofocas. É importante também dizer que Milionário do Bem está disponível para receber pessoas para trabalharem para este movimento, porque isso é um movimento da internet. Não se distraiam, não é fácil você perder horas na internet para estar em direto. Eu não estou aqui para simplesmente ligar a minha câmera e roubar a vossa atenção. Eu estou aqui para programar um destino, para te convidar a vir comigo. É isso. Tudo na vida é vendas. Tudo na vida é vendas. E eu estou-te a convidar a me acompanhar para esta nova caminhada da internet, onde nós vamos mudar a história de quem nos assiste. Este é o programa WhatsAppcast. O WhatsAppcast é um programa onde nós recebemos muitas receitas e colocamos para você nos assistir. Dá-me um minuto.
The Bluetooth device is connected successfully. Fyodor Dostoiévski é amplamente reconhecido como um dos maiores romancistas de todos os tempos, mas sua genialidade transcende a literatura. Ele também é considerado um dos grandes psicólogos da história, explorando em suas obras personagens que refletem todo o espectro da experiência humana, desde a mais profunda maldade até uma virtude quase santificada. Sigmund Freud, impressionado com os escritos de Dostoiévski, declarou em uma carta que os romances do autor continham o material psicológico mais valioso que ele conhecia. Este vídeo explora os eventos que moldaram a vida de Dostoiévski, transformando-o em um gênio atormentado e conferindo-lhe uma compreensão incomparável da psique humana. Em 1849, aos 27 anos, Dostoiévski já era conhecido como um escritor que havia perdido o brilho prometido em sua juventude. 3 anos antes, ele havia conquistado fama na cena literária russa com a publicação de Gente Pobre. No entanto, suas obras subsequentes foram duramente criticadas e amplamente ignoradas. Muitos acreditavam que sua carreira estava próxima do fim, antes mesmo de realmente começar. Décadas depois, Dostoiévski surpreenderia o mundo ao escrever algumas das maiores obras da literatura, como Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov, O Idiota e os Demônios. Essa virada extraordinária foi precedida por um período de 5 anos de extremo sofrimento pessoal. Durante esse tempo, ele foi preso, passou meses em confinamento solitário, enfrentou uma execução simulada e foi enviado à Sibéria, onde viveu por 4 anos em condições desumanas, convivendo com criminosos dos mais degradados. Essas experiências não apenas marcaram profundamente sua vida, mas também o tornaram um conhecedor íntimo das trevas e grandezas da alma humana, servindo de base para os temas e personagens inesquecíveis de suas obras. O ponto de virada começou com sua decisão de participar do Círculo Petrashevsky, um encontro semanal de intelectuais liderado por Mikhail Petrashevsky. Este evento mudaria sua vida drasticamente. Os participantes do círculo debatiam ideias sociais e políticas que estavam moldando tanto a Rússia quanto a Europa em 1848. À medida que mais pessoas se juntavam, os encontros se transformaram em um espaço de debates intelectuais. Conhecido por sua timidez quase patológica e dificuldade em interações sociais, Dostoiévski era mais ouvinte do que participante ativo nesses debates. Ele descreveu sua própria presença no grupo como: "Não sou de forma alguma um grande orador. Quem me conhece sabe bem disso. Não gosto de falar longamente ou com ênfase, nem mesmo com amigos, dos quais tenho pouquíssimos, muito menos em sociedade, onde sou visto como uma pessoa reservada e pouco comunicativa." Quando Dostoiévski começou a frequentar o Círculo Petrashevsky, as reuniões ainda eram permitidas. No entanto, em 1848, com as revoluções se espalhando pela Europa, a classe dominante russa começou a temer que as ideias progressistas pudessem desencadear agitações internas. Em resposta, o governo intensificou a censura e reprimiu qualquer manifestação de liberdade de expressão. Eventualmente, o Círculo Petrashevsky foi infiltrado pela polícia secreta. Em abril de 1849, todos os membros foram presos. Dostoiévski foi retirado de sua casa no meio da noite e levado à fortaleza de Pedro e Paulo, onde passou 6 meses em confinamento solitário, aguardando sua sentença. Em uma carta de 1873, ele relembrou os primeiros dias na prisão. "Quando fui levado para a fortaleza, pensei que o fim havia chegado. Não imaginava que sobreviveria aos 3 primeiros dias. Apesar do impacto." Se você, assim como eu, se preocupa com a segurança e a qualidade de vida da sua família, morar nos Estados Unidos é uma opção para você? Se a sua do impacto inicial, Dostoiévski descobriu que possuía uma surpreendente capacidade de adaptação às condições extremas de uma prisão de segurança máxima do século XIX. Ele percebeu que os seres humanos possuem reservas inexploradas de energia e resiliência que emergem em momentos de extrema adversidade, permitindo-nos enfrentar dificuldades que antes pareceriam insuperáveis. Em uma carta escrita durante a prisão,
Dostoiévski refletiu sobre essa descoberta. Uma boa disposição depende apenas de mim. O ser humano possui reservas infinitas de força e vitalidade. Nunca imaginei que existisse tanto em nós, mas agora sei disso pela experiência. Em setembro de 1849, a investigação sobre o Círculo Petrashevski foi concluída. O relatório afirmava que os membros do grupo, em geral, tinham um espírito de oposição ao governo e buscavam mudanças na ordem vigente. Como resultado, Dostoiévski e outros 14 integrantes foram levados à Praça Semenovsky, em São Petersburgo, para ouvir sua sentença, execução por fuzilamento, a ser realizada imediatamente. Diante do veredicto, Dostoiévski acreditou que estava a poucos minutos de sua morte. Em estado de choque, ele se virou para outro condenado e disse: "Estaremos com Cristo." No entanto, o homem que era ateu respondeu apenas com um sorriso irônico: "Seremos apenas um punhado de pó." Nesse momento, Dostoiévski experimentou o que mais tarde descreveria como o terror místico, uma sensação que ele imortalizaria em seu romance O Idiota. No livro, o personagem Príncipe Mishkin narra a história de um homem que acreditava estar a 5 minutos de sua execução. Esse homem dividiu meticulosamente seus últimos momentos: 2 minutos para despedir-se de seus companheiros, 2 para meditar interiormente e o restante para contemplar o mundo ao seu redor. Em meio à tensão, ele percebeu a beleza da cúpula dourada de uma igreja próxima, brilhando sob o sol. Aqueles raios de luz pareceram uma nova essência, algo do qual ele logo faria parte. Apesar disso, a incerteza e o horror diante do desconhecido eram insuportáveis. Os 15 condenados foram aninhados em grupos de 3 para a execução. Dostoiévski fazia parte do segundo grupo. Quando o primeiro grupo já estava diante do pelotão de fuzilamento, uma carruagem chegou trazendo uma carta do czar. A sentença de morte havia sido comutada para 4 anos de trabalhos forçados em um campo de prisioneiros na Sibéria. De volta à sua cela na fortaleza de Pedro e Paulo, Dostoiévski escreveu uma carta ao irmão, refletindo sobre como o confronto com a morte havia transformado sua perspectiva. "Quando penso no passado, vejo quanto tempo desperdicei com nada, quanto tempo foi perdido em erros fúteis. Preguiça, incapacidade de viver, a falta de apreço pela vida. Quantas vezes pequei contra meu próprio coração e minha alma." Ele continuou: "Meu coração sangra ao perceber isso. A vida é um presente, a vida é felicidade. Cada minuto tem o potencial de ser uma eternidade de alegria. Se os jovens soubessem disso agora, eu renasci, transformei-me em uma nova pessoa." No entanto, o alívio por escapar da execução logo deu lugar ao desespero. Ele foi enviado à Sibéria, onde passou os 4 anos seguintes em condições desumanas, convivendo com criminosos de todos os tipos. A vida era dura. Rações escassas, trabalho exaustivo e a sujeira constante marcavam o dia a dia. Apesar disso, Dostoiévski observou que muitos prisioneiros pareciam menos afetados pela miséria do que ele. Essa percepção o levou a uma reflexão sobre a verdadeira força do ser humano. O homem é uma criatura que se acostuma com tudo, e creio que essa seja a melhor definição dele. Notas da Casa dos Mortos. Um dos maiores desafios da prisão era a constante presença de outros. Dostoiévski nunca estava sozinho. Guardas e outros prisioneiros estavam sempre por perto, privando-o de qualquer momento de solidão. Essa ausência de privacidade o fez valorizar algo que muitos tomam como garantido em liberdade: a possibilidade de estar só. Ele observou: "Jamais imaginei o quão terrível e agonizante seria não estar, nem por um único minuto, completamente só." Os 4 anos de prisão foram marcados por uma solidão espiritual profunda. Apesar de estar fisicamente rodeado por outras pessoas, Dostoiévski nunca estabeleceu vínculos fortes com ninguém. No início, essa solidão parecia insuportável, mas com o tempo, ele percebeu que tinha um poder transformador. Ele descreveu esse aprendizado como um despertar interior que o levou a uma mudança radical em sua visão de si mesmo. "Apesar de estar cercado por centenas de outros prisioneiros, experimentei uma solidão terrível durante todo aquele tempo", escreveu Dostoiévski. Com o passar dos anos, essa solidão, inicialmente dolorosa, tornou-se algo que ele passou a valorizar profundamente. "Espiritualmente sozinho, revisitei todos os eventos da minha vida passada, até mesmo os menores detalhes. Ponderei sobre o meu passado,
Julguei a mim mesmo de forma rigorosa e implacável. Às vezes, até abençoava o meu destino por ter me colocado naquela solidão. Sem ela, jamais teria realizado tal autoanálise ou revisado minha vida com tamanha profundidade. Essa introspecção o levou a criar um plano detalhado para o futuro e a comprometer-se a segui-lo com determinação. Ele refletiu: a Shopify me desafiou a fazer um teste com os imigrantes. E hoje, se você está vendo isso aqui, é seu dia de sorte. Uma fé cega firmou-se em mim, a certeza de que eu poderia realizar tudo o que esperava. Clamei para que a liberdade chegasse logo, para que eu pudesse me testar novamente em um novo tempo e em novos desafios. Durante o confinamento, Dostoiévski também testemunhou o lado sombrio da humanidade. Ele conviveu não apenas com criminosos dos mais depravados, mas também observou como o poder corrompia os guardas da prisão. Muitos, que haviam começado como homens comuns e decentes, foram transformados pela autoridade que exerciam sobre os prisioneiros. Dostoiévski refletiu sobre esse fenômeno em Notas na Casa dos Mortos. Um homem que experimenta o poder ilimitado sobre o corpo, sangue e espírito de outro homem inevitavelmente perde o controle sobre suas próprias sensações de tirania. Esse hábito se desenvolve e, por fim, se transforma em uma doença. Até mesmo os melhores homens podem, por repetição, se tornar grosseiros e insensíveis, ao ponto da brutalidade. Sangue e poder intoxicam, a depravação se torna atraente e o cidadão perece, dando lugar ao tirano. O retorno à dignidade humana para esses homens torna-se quase impossível. No entanto, Dostoiévski também encontrou evidências do lado mais nobre da humanidade. Inicialmente, ele desprezava seus companheiros de cela, acreditando que aqueles homens analfabetos e sem educação nada poderiam lhe ensinar. Como membro da nobreza educada, via pouca grandeza neles. Com o tempo, porém, sua percepção mudou. Sob as camadas de rudeza, Dostoiévski começou a discernir uma grandeza de caráter e uma integridade moral inesperada. Ele escreveu: às vezes você conhece alguém por anos e o despreza, pensando que é uma besta, não um homem. Então, de repente, em um momento inesperado, sua alma se abre em um impulso involuntário, revelando uma riqueza de sentimentos, uma clareza de entendimento sobre si mesmo e os outros, que você jamais imaginou. E por um momento, você mal consegue acreditar no que viu e ouviu. Esses anos na prisão também ensinaram Dostoiévski sobre a necessidade humana de significado e propósito. Ele percebeu que quase todos os prisioneiros buscavam algum tipo de atividade, mesmo que simples, para escapar da monotonia do trabalho forçado. Embora essas práticas fossem tecnicamente proibidas, os guardas muitas vezes permitiam, reconhecendo que, sem esses pequenos propósitos, uma revolta poderia ocorrer. Isso levou Dostoiévski a refletir sobre o papel essencial do propósito para a saúde psicológica. Ele escreveu: se desejassem esmagar e aniquilar completamente um homem, aplicando a punição mais terrível e desumana, bastaria atribuir-lhe uma tarefa totalmente inútil. Um trabalho sem propósito, como despejar água de um balde para outro ou mover areia de um lugar para outro e depois devolvê-la ao ponto inicial. O prisioneiro preferiria morrer a suportar tamanha humilhação, vergonha e tormento. Tal punição, sem qualquer objetivo razoável, se tornaria pura vingança e tortura. Décadas mais tarde, a ideia de Dostoiévski sobre o impacto destrutivo do trabalho sem propósito foi cruelmente colocada em prática nos campos de concentração nazistas. Após a destruição de uma fábrica no campo devido a bombardeios, os prisioneiros foram forçados a realizar tarefas absurdas e desprovidas de significado. Eugene Heimler, um sobrevivente, descreveu a experiência. O comandante do campo ordenou que centenas de nós movêssemos areia de um lado ao outro da fábrica destruída. Quando terminávamos, éramos obrigados a devolvê-la ao ponto inicial. A princípio, pensamos que os guardas haviam cometido um erro, mas logo ficou claro que não. Dia após dia, semana após semana, continuávamos a carregar areia para lá e para cá. Gradualmente, as mentes das pessoas começaram a ceder. Até mesmo aqueles que haviam encontrado alguma utilidade no trabalho anterior, mesmo sendo para os alemães, não suportavam o trabalho sem propósito. Alguns enlouqueceram e tentaram fugir, apenas para serem mortos pelos guardas. Outros correram para as cercas eletrificadas, terminando com suas vidas de forma desesperada.
A experiência de Dostoiévski na prisão também o ensinou que, além do propósito, a esperança é essencial para a saúde psicológica e a sobrevivência diante das adversidades. A ausência de ambos, propósito e esperança, pode destruir o espírito humano e, em última instância, levar à perda da sanidade. Ele observou que os prisioneiros que perderam a esperança em um futuro melhor enfrentavam enormes dificuldades para resistir aos desafios mentais e físicos da prisão. Quando essa capacidade de esperar pelo amanhã era completamente destruída, a loucura ou a morte se tornavam inevitáveis. Um exemplo marcante foi o de um companheiro de cela de Dostoiévski, que, em estado de desespero absoluto, atacou um dos oficiais da prisão. Para ele, o martírio parecia preferível a uma existência sem esperança. Dostoiévski relatou: um prisioneiro que lia a Bíblia fervorosamente perdeu toda a esperança e atacou o major com um tijolo. Provavelmente era mais uma das almas consumidas pelo desespero. Quando a última fagulha de esperança desaparece, é impossível continuar vivendo. Para ele, o martírio voluntário tornou-se uma forma de escapar. Ele também refletiu sobre a necessidade de objetivos claros e propósito na vida. Sem algo pelo que lutar, o ser humano frequentemente se transforma em um monstro de angústia. Para Dostoiévski, perder tanto o propósito quanto a esperança era sinônimo de destruição espiritual. Os anos de prisão entre 1849 e 1854 foram, além de um teste de resistência física e psicológica, uma jornada de autodescoberta para Dostoiévski. Ele sofrera grande parte de sua vida com distúrbios nervosos e ansiedade debilitante. Sua timidez extrema o levava a desmaiar em situações sociais, como ser apresentado a uma mulher em uma festa. Além disso, ele era hipocondríaco, aterrorizado pela possibilidade de ser enterrado vivo após entrar em um sono profundo que pudesse ser confundido com a morte. Esse medo era tão intenso que ele costumava deixar bilhetes em casa pedindo que, caso fosse encontrado morto, esperassem alguns dias antes de enterrá-lo. Além disso, Dostoiévski enfrentava crises de pânico debilitantes. Ele descreveu esses episódios a um amigo 2 anos antes de ser enviado à Sibéria. Durante meus problemas literários e disputas, fui vítima de um transtorno nervoso insuportável. Não posso descrever as sensações terríveis que experimentei, mas lembro-me delas vividamente. Parecia que a morte estava me alcançando, mas depois desaparecia novamente. Curiosamente, após 5 anos de prisão, Dostoiévski relatou a seu irmão que a aprovação havia curado suas neuroses. Se ainda acha que carrego traços daquele nervosismo, daquela ansiedade, daquela suspeita de que sofria de todas as doenças possíveis, como em Petersburgo, mude de ideia. Não há nenhum vestígio disso em mim agora. As experiências vividas na prisão, incluindo o confinamento solitário, a execução simulada e os anos de trabalhos forçados, transformaram Dostoiévski de maneira profunda. Elas não apenas moldaram sua psique, mas também lhe deram novas perspectivas sobre a capacidade humana de resistência e o poder do significado e da esperança para sustentar o espírito. Dostoiévski chegou à conclusão de que o sofrimento Bluetooth mode. The Bluetooth device is connected successfully. fraqueza e a mediocridade, as adversidades, seja por escolha ou imposição do Bluetooth mode. Bluetooth. Bluetooth mode. Blu- Bluetooth mode. Bluetooth mode. The Bluetooth. É isso, meus manos. Eu estou a perder a conexão com a coluna, mas eu gostaria de mostrar mais coisas para vocês. Trabalho em direto não é muito fácil. Eu agradeço a todos esses que acompanharam este programa.
e acompanham, né? Que não vou desligar já o programa, só um instante. Deixa eu ver o que é que eu tenho aqui. O que é que eu ainda posso acrescentar?